Durante anos, os arqueólogos acreditaram que a Babilônia já havia revelado todos os seus segredos. Cada templo, cada tijolo, cada escultura havia sido estudado e catalogado. Então aqui atrás de mim, na Babilônia, está o local onde ficava o zigurate da Babilônia. Mas sob um distrito esquecido, uma nova escavação revelou algo que ninguém esperava. Algo enterrado tão deliberadamente que jamais deveria ter sido encontrado. Segurar uma tabuleta escrita há milhares de anos e poder ler o que está escrito. É uma sensação incrível. O que a equipe descobriu lá reescreveu a história da Babilônia da maneira mais sombria imaginável. A Babilônia desvendada. Os 478 artefatos. A escavação no sítio 193 no distrito de Alfiadia, na Babilônia, começou como uma simples missão de resgate. Uma corrida contra o desenvolvimento moderno para salvar a última parte intocada da antiga capital de Nabucodonosor antes que ela desaparecesse para sempre. Novos projetos habitacionais e expansões de estradas já estavam se alastrando pela antiga planície. E os arqueólogos queriam registrar o que restasse da cidade antiga antes que o solo fosse definitivamente coberto por construções. Nos primeiros dias, nada de incomum aconteceu. Os trabalhadores peneiravam camadas de solo marrom opaco, retirando fragmentos de cerâmica, alguns tijolos rachados e cacos de ferramentas que pareciam ter perdido sua utilidade há muito tempo. Então, na terceira semana, o clima mudou. A agulha de um dos trabalhadores atingiu algo sólido, pequeno, redondo e que brilhava levemente sob a poeira. Ao ser limpo, descobriu-se que era um peso de bronze ainda intacto após quase 3.000 anos. A descoberta gerou uma discreta animação, mas, em poucas horas, mais peças começaram a aparecer. Tabuletas de argila, selos esculpidos, pedaços de joias e fragmentos de ornamentos foram sendo retirados um após o outro, cada descoberta levando à seguinte. Algumas das tabletes pareciam diferentes das demais. Suas bordas estavam enegrecidas e partes da argila haviam derretido e ficado lisas como se tivessem sido expostas ao fogo. Outras apresentavam cortes profundos em suas superfícies, linhas tão afiadas que haviam cortado a própria escrita. De acordo com as anotações de campo, o dano não foi acidental. Quem quer que tenha enterrado essas tabletes o fez de propósito, garantindo que algumas mensagens jamais fossem lidas novamente, à medida que os artefatos eram triados. Um silêncio inquietante pairava sobre a trincheira. Entre os achados havia objetos sagrados como pequenos vasos usados para oferendas incensários e fragmentos de estátuas cerimoniais. Estranhamente estavam guardados ao lado de pontas de lança quebradas e pedaços de armadura. Essa disposição confundiu a todos. Na tradição babilônica, objetos de culto e ferramentas de guerra nunca eram colocados juntos. Um pertencia à paz e à devoção, enquanto o outro representava o conflito e a destruição. No entanto, ali estavam eles lado a lado, enterrados sob a mesma camada de terra. Segundo um dos supervisores, a descoberta pareceu estranha desde o momento em que a primeira lâmina apareceu. O solo era anormalmente denso, mais compactado do que o sedimento normal, como se tivesse sido comprimido às pressas. Os trabalhadores relataram uma estranha sensação de peso no ar. Mesmo após longas horas sob o calor, o local permanecia fresco e o ar carregava um leve cheiro metálico que ninguém conseguia explicar. Os artefatos não eram vestígios da vida cotidiana, eram indícios de algo deliberadamente ocultado. E enquanto o sol se punha sobre a planície de Alfiadia, os arqueólogos compreenderam que haviam apenas arranhado a superfície do segredo mais antigo da Babilônia, camadas sobre camadas. As profundezas ocultas. A descoberta dos 478 artefatos deixou a equipe inquieta. Eles haviam encontrado provas de um enterro deliberado, mas ninguém conseguia explicar o porquê. A pergunta pairava na mente de todos. O que exatamente os construtores da Babilônia haviam se esforçado tanto para esconder sob o solo de Alfiadia para descobrir? Os arqueólogos começaram a coletar amostras de solo das camadas mais profundas do sítio arqueológico. A princípio, tudo parecia normal. Cidades antigas frequentemente se reconstruíam umas sobre as outras após inundações, incêndios ou guerras, deixando camadas sobrepostas de história. Mas ao examinarem as novas amostras, algo chamou a atenção. As camadas eram muito uniformes, muito consistentes, sem apresentar as irregularidades ou detritos aleatórios que a reconstrução natural deixa para trás. Era como se cada seção da terra tivesse sido comprimida em etapas, formando um padrão que sugeria um soterramento deliberado em vez de uma simples reconstrução. Para confirmar a suspeita, a equipe utilizou um radar de penetração no solo para ver o que havia abaixo da superfície. Quando as imagens apareceram nas telas, o acampamento ficou em silêncio. O radar mostrou longos espaços vazios nas profundezas da terra, formas que pareciam corredores em câmaras fechadas. Estavam muito abaixo de onde qualquer construção deveria ter sobrevivido, mas permaneciam perfeitamente estáveis.
Na terra normal, tais cavidades teriam desabado há muito tempo. Ali estavam intactas, seladas como se alguém as tivesse construído para durar. A descoberta perturbou a todos. Se o radar estivesse correto, partes da Babilônia que deveriam ter sido destruídas há milhares de anos ainda estavam enterradas intactas. Os dados foram revisados inúmeras vezes, mas as formas persistiam. Após 2 dias de discussões acaloradas, a equipe decidiu testar uma das cavidades diretamente. Marcaram uma nova trincheira seguindo as coordenadas da maior anomalia. Foram instalados reforços de segurança e a área foi limpa para uma escavação cuidadosa. O que quer que estivesse embaixo claramente não era uma formação natural, e a equipe estava determinada a descobrir. A escavação recomeçou com lentidão e precisão. À medida que o solo era removido, sua textura começava a mudar novamente. Em algumas áreas, era denso e compactado, enquanto em outras parecia revolvido como se alguém o tivesse aterrado às pressas. Quase todas as trincheiras revelavam o mesmo padrão peculiar. Quanto mais fundo cavavam, mais certo ficavam de que uma Babilônia mais antiga havia sido enterrada sob a visível. Trabalhadores locais que cresceram ouvindo antigas histórias começaram a sussurrar sobre a Babilônia mais profunda, uma cidade que seus anciãos diziam que jamais deveria ser tocada. Os arqueólogos prosseguiram mesmo com a crescente inquietação entre a equipe. Então veio a descoberta que confirmou seus temores. Entre várias camadas de solo encontravam-se finas faixas de cinzas. Inicialmente a equipe pensou que as cinzas provinham de fogueiras ou de restos de casas, mas ao serem analisadas, revelaram sinais de calor extremo muito além do que qualquer residência ou oficina poderia produzir. As cinzas estavam espalhadas uniformemente, formando linhas horizontais suaves que se estendiam por metros. Alguém havia queimado a terra propositalmente antes de cobri-la novamente. Essa descoberta mudou tudo. Alguns membros da equipe pensaram que a queima poderia ter sido parte de um ritual de purificação, algo feito para limpar a terra após uma guerra, peste ou um evento terrível. Outros, no entanto, começaram a suspeitar que não se tratava de purificação, mas sim de uma tentativa de selar ou destruir algo sob a terra. Essa teoria ganhou força quando os arqueólogos descobriram vigas de madeira enterradas profundamente nas camadas. As vigas estavam enegrecidas apenas na parte inferior, enquanto a parte superior permanecia intacta. Isso deixou todos perplexos. Se o fogo tivesse vindo da superfície, o topo deveria estar queimado, em vez disso. Parecia que as chamas tinham vindo de baixo, como se algo abaixo da terra tivesse queimado seu caminho para cima. Conforme a equipe continuava a escavar a argila compactada e as camadas queimadas, seus instrumentos começaram a captar ecos fracos novamente. O ar no acampamento ficou silencioso. Ninguém disse nada em voz alta, mas todos entenderam. Tudo o que estava enterrado sob a alfiadia havia sido selado com um propósito, e assim foi. Prestes a perturbar aquilo que seus construtores tanto lutaram para manter oculto, tabletes criptografados e inscrições desfiguradas. Antes de perfurar a camada seguinte, a equipe decidiu realizar outra varredura. Os instrumentos detectaram um aglomerado de formas densas a vários metros abaixo da superfície, muito uniformes para serem rochas naturais. Guiados por essas leituras, começaram a escavar cuidadosamente. À medida que o solo se tornava mais fino, os primeiros contornos das formas apareceram. Quando a trincheira foi alargada, bordas lisas e planas de objetos retangulares emergiram da terra. Os arqueólogos trabalharam cuidadosamente com pincéis e picaretas de madeira até que a primeira peça se desprendeu. Era uma tabuleta de argila ainda sólida após milhares de anos, com a superfície coberta por finas linhas de escrita uniforme. Mais tabuletas se seguiram, cada uma próxima à outra, como se alguém tivesse escondido um arquivo inteiro sob a terra. Por um breve momento, a equipe pensou ter descoberto uma simples sala de registros, listas de mercadorias, doações para templos ou decretos da cidade. Mas a empolgação logo se dissipou. Algumas tabuletas estavam em perfeito estado, enquanto outras pareciam mutiladas. Nomes e orações estavam riscados pela metade, sulcados com algo afiado que deixou profundas cicatrizes na argila. Algumas estavam rachadas ao meio, suas inscrições dilaceradas. Um fragmento continha uma oração que terminava abruptamente antes que o restante do texto fosse destruído a ponto de ficar irreconhecível. Segundo um dos assistentes, a escrita parou tão repentinamente que parecia que o escriba havia fugido no meio da frase. A descoberta mais perturbadora veio de uma tabuleta cujas linhas remanescentes mencionavam os vigias sob o rio. O restante havia sido raspado com tanta violência que a superfície estava quase lisa. A frase causou tensão entre os estudiosos. Alguns argumentaram que não passava de uma imagem poética referente aos espíritos dos rios. Outros acreditavam que insinuava algo muito mais secreto.
um ritual ou culto que outrora fora suprimido e apagado da história. Linguistas que examinaram esses sinais ocultos notaram que não se tratava de uma escrita babilônica comum. Assemelhavam-se a marcas sumerianas mais antigas, símbolos conhecidos de períodos muito anteriores. Alguns dos sinais mais claros pareciam significar aprisionamento e contenção. Os estudiosos discordaram sobre se essa era uma tradução precisa ou mera especulação, mas mesmo essa possibilidade causou arrepios na equipe. Uma das arqueólogas mais experientes escreveu em seu diário que essas tabuletas talvez não tivessem sido feitas para preservar a história. Talvez tivessem sido projetadas para enterrá-la. Cada linha quebrada, cada superfície queimada parecia alertar sobre o que jazia abaixo. As palavras desfiguradas não falavam mais apenas de oferendas ou decretos. Elas sussurravam sobre o medo. Mesmo assim, a escavação continuou. Sob a camada de tabuletas, o solo se tornou mais pesado e estranhamente quente. Ruínas domésticas a corredores secretos. Após a descoberta das tábuas danificadas, a equipe decidiu ampliar a área de escavação para rastrear a origem do calor incomum no solo. Isso os levou a uma seção mais tranquila do sítio arqueológico, que outrora fizera parte da zona residencial da Babilônia. Os cômodos ali pareciam comuns bancos baixos, pequenas lareiras e fragmentos de penas de junco que sugeriam o espaço de trabalho de um escriba. Nada parecia fora do lugar até que um dos trabalhadores notou uma fina rachadura no chão. Um leve toque com uma espátula fez o som ecoar ressoando. O ruído cortou o calor da tarde e todos se viraram. A tábua foi cuidadosamente mapeada e em seguida removida pedaço por pedaço. Abaixo dela surgiu uma escada estreita em espiral que descia para a escuridão. O primeiro sopro que subiu de baixo era frio e metálico, ardia nos olhos e na garganta, mesmo através das máscaras de proteção. Segundo anotações de campo, vários trabalhadores recuaram desconfortáveis com o odor forte e ácido que emanava do ar, algo que parecia inadequado para a terra enterrada. Desceram lentamente, um de cada vez, documentando cada passo. As paredes da escadaria eram lisas e bem acabadas, exibindo marcas precisas de ferramentas, mas sem qualquer decoração ou inscrição, na antiga Babilônia. A maioria dos construtores deixava algo, um sinal, uma linha escrita, até mesmo uma simples bênção, mas ali não havia nada. O silêncio da pedra inquietou os arqueólogos. Quem quer que tivesse construído aquela passagem teve o cuidado de não deixar nenhum nome associado a ela, na base da escadaria. A equipe chegou a um corredor estreito que não se abria facilmente. Em vez disso, foi selada. Camada após camada de tijolos de barro foram dispostas sobre a abertura em padrões geométricos. A construção parecia deliberada, como a tampa de um recipiente que jamais deveria ser aberto. Alguns arqueólogos acreditavam que imitava o teto de jarros rituais usados para aprisionar ou proteger o que continham. A precisão era diferente de tudo o que se via em outros sítios domésticos. Era obra de construtores que sabiam que estavam selando algo importante ou perigoso. Quando a remoção começou, as primeiras camadas saíram com facilidade. Então o cheiro mudou. Um leve odor de enxofre se espalhou, seguido por uma onda de podridão que fez vários membros da equipe recuarem. Na terceira camada, o odor se tornou insuportável. O trabalho foi interrompido 2 vezes para ventilação. De acordo com o relatório dos médicos do local, alguns trabalhadores sentiram tontura e reclamaram de pressão no peito. Assim que o ar se dissipou, os supervisores providenciaram respiradores para todos e continuaram lentamente tijolo por tijolo. Depois de alguns metros, o corredor selado terminou em uma parede de argila compactada e cascalho. Não parecia um desabamento. O aterro havia sido feito com cuidado, pedras grandes colocadas no fundo e argila mais fina compactada por cima. Análises laboratoriais posteriores confirmaram o que a equipe já suspeitava. O bloqueio era intencional. Não se tratava de uma passagem em ruínas, mas sim de um espaço que alguém há muito tempo havia preenchido e selado propositalmente. Conforme a equipe soltava o solo compactado, a textura sob seus pincéis mudava. Algo dentro do aterro refletia a luz. A princípio, pensaram que fosse uma inclusão mineral, mas uma análise mais detalhada provou o contrário. A curva pálida pertencia a um osso. Era pequeno, liso e inconfundivelmente humano. A descoberta deixou todos atônitos. Por alguns instantes ninguém disse nada. Ossos dentro de uma parede não faziam sentido. Quanto mais escavavam, mais fragmentos apareciam, brilhando através da argila compactada. Alguns estavam agrupados, outros espalhados como se misturados ao aterro. Os trabalhadores ficaram inquietos. Alguns sussurravam que os tijolos não haviam sido construídos para impedir a entrada de pessoas, mas sim para conter algo.
Seja qual for a verdade, o primeiro espaço aberto além da barreira não ofereceu nenhum conforto. Os fragmentos pálidos no chão não estavam dispostos aleatoriamente. Estavam organizados, formavam linhas retas e grupos precisos dispostos com cuidado deliberado. Como se alguém os tivesse colocado ali há muito tempo por uma razão que a equipe jamais deveria descobrir o catálogo de ossos, conjuntos de dedos e agrupamentos familiares. Quando a última parede de barro foi quebrada, a luz invadiu a câmara e todos os sons cessaram. O chão à frente era pálido e irregular, coberto não por poeira ou artefatos, mas por ossos. Centenas deles. A princípio ninguém se moveu. O ar estava parado e pesado, carregando um leve odor de metal e terra velha. Parecia que a sala estava esperando para ser aberta. A disposição dos ossos não fazia sentido. Eles não estavam dispostos como corpos nem espalhados pelo tempo. Estavam classificados. Ossos dos dedos jaziam juntos em longas fileiras dispostos como se alguém os tivesse contado um a um. As articulações maiores estavam à esquerda, as menores à direita, perto da parede. Pequenos montes formavam aglomerados compactos que pareciam pertencer a crianças. Costelas, mandíbulas e vértebras estavam empilhadas ordenadamente nos cantos. Cada seção era separada por finas tiras de argila compactada como bordas invisíveis dividindo um tipo de osso do outro. Os arqueólogos documentaram a cena em silêncio. Os cortes nos ossos eram precisos e consistentes. Os peritos forenses confirmaram que haviam sido feitos após a morte. Os restos mortais não apresentavam marcas de decomposição ou do tempo. Alguém os havia separado e armazenado com cuidado. Em um registro, um técnico escreveu que o local parecia menos uma sepultura e mais uma coleção. Os testes químicos trouxeram mais perguntas. Amostras de vários ossos mostraram vestígios de óxido de ferro e resina. Para os cientistas, isso poderia significar sangue selado com um conservante antigo. Para outros, parecia algo ritualístico. Segundo relatos, a combinação de resíduos de sangue e resina vegetal já havia aparecido antes em rituais mesopotâmicos destinados a aprisionar a alma ou preservá-la entre os mundos. Nada na câmara, porém, indicava reverência. Não havia inscrições, oferendas ou qualquer sinal de luto. Conforme a catalogação prosseguia, a tensão na equipe aumentava. 2 assistentes mais jovens se recusaram a voltar a entrar no quarto após a primeira noite. Eles descreveram a cena como excessivamente limpa, excessivamente deliberada, como se os ossos tivessem sido organizados para transmitir uma mensagem. Uma delas escreveu em suas anotações de campo: "Estes não foram enterrados, foram dispostos para permanecerem impotentes." Historiadores locais que posteriormente analisaram as fotografias perceberam uma conexão sinistra. Textos da antiga Mesopotâmia mencionam um rito chamado desarmamento da alma, no qual as mãos dos mortos eram simbolicamente separadas para impedir que seus espíritos retornassem. Alguns acreditavam que os ossos dos dedos agrupados sob alfiadia correspondiam àquela prática esquecida de forma tão precisa que não podiam ser descartados como mera coincidência. Ao final da semana, a câmara deixou de constar como local de sepultamento. No relatório de campo recebeu um novo título: Cavidade de Armazenamento Humano, Restos Mortais Organizados. O significado era bastante claro. Essas pessoas não haviam sido homenageadas, haviam sido mantidas em cárcere privado. Durante a inspeção final, os trabalhadores notaram que o solo sob a camada de ossos começara a escurecer. Sob as luzes de trabalho, um brilho tênue aparecia na superfície, refletindo fracamente como metal úmido. Alguns diziam que era a umidade de camadas mais profundas. Outros sussurravam que era algo mais infiltrando-se para cima. Fosse o que fosse, espalhava-se lentamente pelo chão. Um sinal silencioso de que a terra abaixo ainda não havia terminado de revelar seus segredos. As poças silenciosas, os líquidos tóxicos e o odor. O brilho que apareceu no chão da câmara foi inicialmente descartado como água subterrânea. Mas quando a equipe tentou cavar um canal de drenagem, suas pás afundaram na argila úmida que brilhava estranhamente sob a luz. A superfície parecia oleosa, quase viva, e o cheiro que emanava dela fez com que todos recuassem. Era forte e metálico, misturado com um traço fétido de enxofre que irritava a garganta. A respiração tornou-se difícil em poucos minutos. Máscaras foram trazidas, mas mesmo com filtros, o odor queimava o nariz e os olhos. Quando as lâmpadas foram baixadas mais perto da superfície, a equipe viu o que havia descoberto. Sob os ossos e a argila compactada, havia pequenas bacias escavadas diretamente na rocha. Cada bacia continha uma fina camada de líquido escuro que refletia a luz e exibia cores mutáveis, verde, azul e preto, tudo ao mesmo tempo. Ninguém conseguia determinar a profundidade. O líquido não ondulava como a água normal.
Ele se mantinha coeso, espesso e pesado, como se não quisesse ser perturbado. Amostras foram coletadas cuidadosamente com luvas e frascos de vidro. No laboratório de campo, os resultados chegaram em poucas horas. O líquido continha altos níveis de mercúrio, arsênio e compostos de chumbo. Mesmo algumas gotas poderiam causar envenenamento. As concentrações estavam muito além do que poderia ter ocorrido naturalmente. De acordo com o relatório do Dr. Al-Mutar, a mistura era quimicamente deliberada, uma combinação feita com intenção. Mas a própria intenção permanecia obscura. Alguns acreditavam que se tratava de uma espécie de defesa ancestral, uma armadilha para ladrões de túmulos ou invasores. Inalar o vapor ou tocar a substância poderia ter matado qualquer pessoa que entrasse na câmara despreparada. Outros argumentavam que era simbólico. Textos babilônicos antigos frequentemente descrevem rios de escuridão no submundo, caminhos que separavam os vivos dos mortos. Disseram que essas piscinas tóxicas poderiam ter sido construídas para refletir esse mito, transformando a passagem subterrânea em uma fronteira literal entre mundos. Conforme a escavação prosseguia, vários trabalhadores relataram sensações estranhas perto das bacias. De acordo com anotações de campo não verificadas, o líquido às vezes tremia quando alguém se aproximava, mesmo quando o ar estava parado. Um geólogo sugeriu que isso era causado pela variação da pressão subterrânea. Outro membro da equipe pensou que poderia ser uma reação química com gases aprisionados. Seja qual fosse a causa, o movimento foi suficiente para deixar a equipe inquieta. O uso de equipamentos de proteção tornou-se obrigatório. O som dos filtros de ar preenchia a câmara, mas o silêncio entre as respirações era ainda mais pesado. Ninguém falava muito enquanto trabalhava perto das piscinas. Parecia que o próprio lugar resistia à intrusão. O chão era escorregadio e cada passo parecia ecoar alto demais. Quanto mais a equipe se aprofundava, mais forte se tornava a sensação de que aquela parte da Babilônia não havia sido feita para os vivos. Ao final da semana, a área foi classificada como perigosa. Apenas um punhado de especialistas teve permissão para entrar. O restante da equipe observava da plataforma superior enquanto contêineres lacrados eram retirados do poço um a um. O líquido tóxico havia transformado o solo em algo sinistro, um lugar que parecia mais um aviso do que uma descoberta. E, no entanto, nem isso era o fim. Abaixo da bacia mais profunda, varreduras de radar detectaram um objeto sólido ainda mais fundo. Uma barreira que parecia espessa demais para ser parte da rocha natural. O que quer que estivesse selado sob o mercúrio e o veneno havia sido enterrado intencionalmente. O que viria a seguir transformaria a escavação em um pesadelo. O cofre do horror. A descoberta das piscinas tóxicas já havia abalado a equipe, mas eles sabiam que a escavação não poderia terminar ali. Sob a bacia química, o solo soava oco novamente. A imagem de radar mostrava uma massa sólida bloqueando a câmara mais profunda. Parecia mais espessa e uniforme do que qualquer uma das barreiras anteriores. Quando os arqueólogos a alcançaram, viram que não era feita de barro ou tijolos de barro. Era de pedra densa, lisa e hermeticamente fechada nas bordas. A parede tinha quase 2 metros de espessura. Sua superfície estava coberta de entalhes diferentes de tudo o que se vira em Babilônia. As marcas eram rasas, mas precisas. Uma série repetida de símbolos que correspondiam aos encontrados nas tabuletas danificadas das camadas superiores. Os linguistas reconheceram vários dos glifos. Traduziram-nos para significados como aprisionamento, contenção e vigilância. Um fragmento de tablete recuperado anteriormente continha até mesmo uma frase que agora fazia um sentido sombrio. Aqueles que estavam sob o rio não deveriam ser libertados. Os arqueólogos hesitaram em abrir a câmara, mas após semanas de preparação, a equipe decidiu prosseguir. Cada pedra foi retirada com cuidado e alavancagem. No momento em que a última seção se moveu, uma rajada de ar fétido irrompeu. Era denso, pesado e cheirava a amônia e decomposição. Máscaras foram colocadas rapidamente, mas o fedor impregnou as roupas e a pele. De acordo com o registro escrito naquela noite, 2 trabalhadores vomitaram antes que o ar começasse a dissipar-se. O feixe de luz do primeiro raio iluminou formas sem sentido. Ao longo das paredes, figuras esqueléticas permaneciam eretas, como se congeladas em movimento. Seus ossos estavam retorcidos, alguns com os braços dobrados para trás, outros com as mandíbulas presas por finos fios de bronze. O metal que prendia as peças estava corroído, mas ainda mantinha a forma. Os esqueletos não haviam caído naturalmente. Tinham sido posicionados. Uma inspeção mais detalhada revelou que muitos dos restos mortais estavam agrupados em nichos. Em um canto, havia o que parecia uma gaiola feita de vértebras humanas encaixadas em uma estrutura circular.
Em seu interior, crânios menores estavam aprisionados, seus ossos fundidos a uma resina escura que brilhava sob a luz. Resíduos químicos nas paredes sugeriam a mesma mistura venenosa de mercúrio e chumbo encontrada acima. O próprio ar parecia instável, como se respirá-lo por muito tempo fosse perigoso. No centro da abóbada, um poço circular descia para a escuridão. Ao redor de sua borda, o chão estava gravado com uma espiral de inscrições em forma de kunai. Traduzido, o texto dizia: "Os que estão embaixo jamais devem se erguer." As palavras circulavam para dentro como uma ordem ou uma oração repetida incessantemente. A cova era tão profunda que nem mesmo a lâmpada mais potente conseguia revelar o fundo. Alguns acreditavam que era um símbolo. Outros temiam que não. O silêncio na cripta tornou-se insuportável. Segundo relatos não confirmados, o arqueólogo-chefe permaneceu imóvel por vários minutos antes de falar. Sua voz era quase inaudível na gravação feita naquele dia. "Isto não é um túmulo", disse ele. "Isto é um aviso." A câmara foi selada novamente pouco tempo depois. Oficialmente, a equipe de escavação a chamou de espaço ritual contido. Extraoficialmente, vários membros se recusaram a retornar ao subterrâneo. Alguns acreditavam que os construtores da Babilônia não haviam tentado honrar seus mortos, mas sim aprisionar algo muito pior. As evidências de incêndio, as poças tóxicas e agora os esqueletos contidos apontavam para uma única conclusão. O que quer que estivesse enterrado ali havia aterrorizado a antiga cidade, a ponto de seu povo o sepultar sob camadas e mais camadas de terra. Quando os relatórios foram arquivados, algumas páginas foram marcadas como restritas e mantidas em sigilo, não sendo divulgadas aos arquivos públicos. Segundo uma fonte interna, as anotações finais descreviam vibrações tênues que persistiram sob a vala selada por vários minutos após a retirada da equipe. Nenhuma explicação foi divulgada. Sob o solo de Alfiádia, o último segredo da Babilônia veio à tona. Não um monumento à sua grandeza, mas a prova de que partes de seu passado foram enterradas porque nunca deveriam ter sido encontradas. O que você acha que os arqueólogos realmente descobriram sob a Babilônia? Seria um sítio ritual esquecido ou algo muito mais perturbador que os antigos tentaram manter oculto? Compartilhe suas ideias nos comentários. Adoraríamos ouvir sua teoria.